Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Bom, antes de eu começar aqui, o Jorge me falou que era vigília hoje, né? Então, 00:30 para mais, né, Isaac? 00:30 para mais? 8:30? 8:30? Ah, tá bom. Então vamos lá. A história de Ananias e Safira, eu acredito que ela é uma história bem conhecida, da maioria, né, Tiaguinho? Todo mundo conhece a história de Ananias e Safira, né? Conhece, né? Tá bom. A maioria do pessoal conhece, e eu, quando era pequeno, eu escutei essa história na salinha das crianças, né? E a tia contou: Ananias mentiu na casa do Senhor e morreu na mesma hora. Depois daquele dia, nunca mais eu menti na escolinha. A tia perguntava qualquer coisa, tia, é isso. Quem pegou isso aqui? Foi ele, tia. Na hora eu falava a verdade, morri de medo de me contar qualquer mentirinha, porque eu falava, eu vou morrer igual a Ananias. Mas às vezes a gente lê essa história e interpreta um pouco mal, né? Justamente porque a gente pensa que Ananias morreu apenas por causa da mentira. Não foi só a mentira. O que motivou a mentira de Ananias foi realmente uma inveja. Ele queria ser como os outros irmãos, fazer a mesma coisa que os outros irmãos faziam, mas não queria pagar o preço disso, não é, Vantui? Quem vai ser o jovem aí que vai ler para a gente? Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Vamos ver aí. Tem vários microfones espalhados aí. Quem que vai ler? Vamos lá, Tiaguinho. Atos capítulo 4? Não tem microfone? Você tem uma voz boa, rapaz. Hã? Não tem Bíblia? Ô, Vantui. Não, aí nós vamos ter que partir para uma disciplina aí do Vantui, né? Brincadeira, tá? Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Quem vai ler para nós aí? Atos 4, 36 e 37? Isso. Tá. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso, muito obrigado. Então Barnabé fez isso. Barnabé, ele tinha uma herdade, ele vendeu aquela propriedade, pegou o dinheiro todinho e deu aos apóstolos. Falou, isso aqui é uma oferta que eu estou dando para a igreja. Ananias e Safira viram aquilo que Barnabé tinha feito. Rapaz, que legal que eles estão fazendo. Vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai ser mais esperto do que Barnabé, né? Vamos fazer a mesma coisa, ganhar uma fama aí, né? Olha, igual Barnabé nós estamos fazendo. Só que nós vamos guardar um pedacinho para nós. Eles foram lá, mentiram, com uma ganância enorme,
e ainda para sair como os bonzões, né? Muito bem, eles morreram por causa disso, por causa da mentira, por causa da ganância, por querer se parecer com outras pessoas, sendo que não faziam nada daquilo que eles estavam prometendo. Mas durante esse momento, na mentira deles, eles contam a mentira e morrem. Imagine vocês aqui se acontece isso por um momento. Imagine se acontecesse hoje. Alguém chega aqui na frente, espero que não seja eu, né? Alguém chega aqui na frente, conta uma mentira, qualquer coisa, conta uma história que não aconteceu, como se fosse verdade, e diz, aconteceu isso, e nunca aconteceu. Uma mentira. E na mesma hora essa pessoa morre. Na sua frente aqui. Imagina qual seria a reação de vocês aí nesse momento. O peixe já está fazendo o caminho ali de correr, né? Todo mundo ia correr, todo mundo ia ficar com medo. Era algo espantoso, ninguém esperava isso. Do nada, Ananias chega com uma oferta e morre. Era algo totalmente inesperado. E a Bíblia nos diz que todos que ouviram a respeito dessa história tiveram um grande temor pelo Senhor. E o que é temor, Vantuí? Você que é os mais experientes aqui, o que é temor? Defina temor para a gente. Vamos lá, liga o microfone aí, fala para nós. Temor, ele é uma palavra, a gente pode... Temor, tem várias definições, né? Eu gosto muito da definição de que temor não é simples, também é ter medo de Deus. Você acha que é ter medo também? Também é. Temor O temor também é ter medo de Deus, mas principalmente tratar a Deus com reverência. Reverência. Muito bom. Olha só uma colocação importante. Quando os nossos pais carnais, a gente quer fazer algo para agradar ele, né? A gente obedece. Às vezes, a gente obedece os pais, às vezes, por quê, quando a gente é pequeno? O que move o nosso coração a obedecer aos pais, quando a gente é pequeno? Respeito. Pai severo, né? Mãe, principalmente, vacilou, o pau come, né? Então, você está entendendo o que eu quero dizer? O temor, ele também é ter medo da reação de Deus, né? Okay. E também tratar Deus como ele é. Como ele é, ter uma reverência, um respeito por ele, né? Tá? Entendeu? Mais alguém se arrisca? Mais alguém discorda do Vantuí? Alguém acha que o Vantuí está errado, que ele está certo? Não, o Isaac está ali procurando os versículos dele já. Ó. Daqui a pouco ele vai bater em nós com a Bíblia aqui, Vantuí. Oi? Fala, Júnior. A palavra do Senhor mesmo fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Princípio da sabedoria, exatamente. Então nós vemos hoje em dia que as pessoas estão falando o nome do Senhor assim de qualquer jeito, né? Usando o nome do Senhor, né? Às vezes até em benefícios, né? Benefício próprio, né? Traz a si próprio coisas, né? Que não tem nada a ver com a palavra, né? Uhum. Então a gente vê que as pessoas estão perdendo o temor do Senhor, né? Então é bem colocado o que o Twin falou mesmo. Com certeza. Você ia falar alguma coisa? Parece que meu pai pegou o microfone ali para falar, depois desistiu. Desistiu? Tá bom. Vamos lá. Temor é respeito. Temor é reverência a Deus. O Vantuí falou que temor tem um pouco de medo também. Em parte eu concordo com ele, mas em parte eu discordo. Tá bom, Vantuí? Depois nós resolvemos isso aqui, tá bom? Mas se você quiser, nós resolvemos lá fora ou aqui dentro mesmo. Mas temor é respeito, é reverência. Pode envolver um pouco de medo? Talvez. Mas o problema do medo é que ele te afasta. O medo ele não te aproxima. O medo te afasta. Se tem algo que você tem medo, você dificilmente vai lá enfrentar aquele medo. Você enfrenta o medo, você combate o medo. E com Deus a gente não vai enfrentar Deus, a gente não vai combater Deus. Mas com Deus, o nosso tratamento para com Ele é de reverência e respeito. Eu reconheço quem o meu Deus é, eu vejo o poder dEle, eu vejo a magnitude dEle, e eu respeito quem Ele é. Eu tenho uma reverência por Ele, um respeito por tudo que Ele fez por mim. E esse respeito vai ditar a minha conduta, vai ditar como eu vou viver a minha vida e vai me fazer sábio. Isso que é o temor do Senhor. Só que o que acontece? Muitas vezes o temor do Senhor ele cresce em nós e junto nós permitimos que o medo cresça junto. O medo cresça na mesma proporção que o temor.
E por que isso é um problema? Olha para a nossa história. Uma pessoa morreu ali. Um homem morreu. Todo mundo cheio de um grande temor. E o que as pessoas fazem? Nada. Todo mundo parado. Um grande temor se apoderou das pessoas, mas as pessoas ficam olhando aquilo. Tem um grande temor, mas elas ficam esperando. E agora, o que a gente faz? Olha, o Senhor que fez isso, será que a gente pode chegar perto? Será que não pode? O culto precisa continuar. Pedro estava falando, ele precisa continuar o sermão. E agora, o que a gente faz? E aí jovens se levantam. Jovens se levantam para fazer o quê? Para fazer aquilo que era necessário. Esses jovens não deixaram que o temor que eles tinham, porque todos que ouviram aquela história tinham temor, eles não deixaram que esse temor se transformasse totalmente, né, Mantu? Se transformasse totalmente em medo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter muito cuidado para que o nosso temor não se transforme totalmente em medo. O medo não pode nos atrapalhar de servir. O medo pode existir? Eu acho que existe um pouco em cada um, né? A gente reconhece o grande poder de Deus e a gente tem um pouquinho de medo ainda, né? A gente tem um pouco de medo, né, Vantuí? Talvez Tiago, pode falar. Mas imagina bem se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados. Exatamente. É o que a Bíblia fala, né? Se o julgamento fosse imediato. A Bíblia fala, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Exatamente. Né? E a partir do momento que nós vamos tendo mais conhecimento de Deus, nós vamos tendo mais esse temor aí, que é devido a Ele, que é esse respeito, que é essa reverência. Isso vem naturalmente, não é isso? A partir do momento em que eu consigo visualizar mais a Deus, Exatamente. eu consigo ter mais temor Exatamente. por Ele. E um exemplo mais claro aqui de como o medo pode atrapalhar a gente a servir o Senhor. Quando eu me batizei, eu enfrentei um problema muito sério, porque eu tinha medo de orar em público. Eu sempre tive um pouco de receio quando eu ia orar, até mesmo no particular. Eu ia falar com o Senhor e eu ficava pensando, o que eu vou falar com o Senhor? Eu vou falar isso que aconteceu no meu dia, depois eu vou colocar isso daqui para Ele, e eu vou pedir só isso aqui, para não pedir demais também, e eu ficava calculando, né? Fazendo as minhas contas ali do que eu podia pedir, o que eu tinha que agradecer, milimétrico. Mas aí quando era para orar em público, eu já começava a pensar mais adiante. Eu pensava assim, e se eu errar na oração? Aí depois eu errei na oração e todo mundo falou amém, aí todo mundo errou junto comigo, todo mundo errou diante de Deus, e agora? Vai virar o quê? Eu vou fazer todo mundo pecar junto comigo? Isso crescia muito na minha mente. Tinha 14 anos, tá? Isso crescia muito na minha mente e acabava se tornando um medo, me impedindo de servir. Quanto mais, como o Adriano falou, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente consegue visualizar o seu tamanho, o seu poder, a sua graça para conosco. O nosso temor cresce, mas infelizmente o nosso medo cresce junto e impede muitas vezes que a gente sirva ao Senhor. Eu conheço diversos jovens que por reconhecerem as coisas do Senhor como tão sérias, eles falam assim, eu não posso assumir um compromisso. Eu não posso ter isso, eu não posso fazer isso para o Senhor, eu não posso fazer aquilo, porque é muito grande. E impedem que o serviço seja feito por um medo que tem criado dentro de si. Eu acho muito interessante quando esses jovens aqui, no meio de tantas pessoas que estavam ali reunidas, eles agem porque eles não deixaram que o medo impedisse elas de servir. Na nossa vida, muitas dúvidas também pairam às vezes pela nossa mente. Será que eu realmente estou apto a servir ao Senhor? Será que eu realmente posso fazer isso? Será que o Senhor realmente está me chamando para fazer esse trabalho? Será que sou eu que tenho que fazer, Senhor? Mas o medo, ele não pode nos impedir de servir ao Senhor. Ok? Então é para esses jovens que nós vamos olhar nesta noite. Não é para Ananias e Safira, tá bom? Nós vamos tentar observar esses jovens. Aqui na Bíblia Corrigida fala mancebos, outras traduções falam jovens, mas é o mesmo significado. Tanto mancebos quanto jovens. E nós vamos tentar aprender um pouquinho com eles nesses 15 minutos que me restam. Vamos lá. Quem vai ler para a gente? Versículos 5 e 6. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor
veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Muito obrigado. Eu gosto dessas expressões na palavra de Deus e a gente sempre pega, eu acho que vocês estão cansados de ver vários pregadores fazendo a mesma coisa. Se levantaram, foram, correram, se adiantaram, fizeram, trabalharam, né? Todas essas coisas que a gente pega e gosta de ver a ação. Mas aqui eu quero chamar a atenção, Tiaguinho, sabe? Para o levantar dos jovens. Mancebos se levantaram. Ali tinha pessoas de todas as idades. Velhas, novas, crianças, adultos. Tinha de todas as idades. Mas Lucas, aqui escrevendo em Atos, ele destaca que mancebos se levantaram. E em toda a palavra de Deus, você vai ver jovens se levantando. Você vê ao lado de Paulo, um dos maiores evangelistas que nós tivemos, o que mais escreveu na palavra de Deus, 9 livros, né, 9 cartas ele escreveu. Não errei a conta não, né, Isaac? Foi 9 mesmo, né? Você nem está sabendo, né, Isaac? Mas 9 cartas ele escreveu. Ao lado dele tinha um jovem se levantando. Você vê Daniel se levantando em um período que o povo estava no exílio, se levantando para ser uma referência ali para o povo de Deus. E durante toda a palavra de Deus, você vai ver, como é que é o nome do rei? Josias, se levantando ainda jovem para destruir os postes ídolos, para trazer o povo de volta a seguir os caminhos do Senhor. Diversos jovens você vai ver na palavra de Deus sendo necessários no trabalho e na obra de Deus. Isso não só na palavra de Deus, mas na história da igreja, você vê jovens sendo muito necessários. O Jorge já olhou para mim, parece que estou puxando saco, né, Jorge? Mas não é isso, não. É que os jovens são necessários mesmo, tá bom? Você está jovem ainda, Jorge. Você está jovem. Mas eu acredito que nos dias de hoje, mais do que em quase toda a história da igreja, os jovens, eles são muito necessários. Muito necessários. Nos dias de hoje, nós passamos por essa pandemia e os mais velhos estão quase que incapacitados de virem às reuniões, de estarem saindo em público. Não podem, não têm a condição de estarem deixando suas casas. Às vezes os próprios filhos, pela segurança deles, falam: ó, pai, não pode sair de casa, não vai sair, vai ficar em casa. Tem muitas famílias que estão assim, a gente não pode dizer que estão errados. Mas os jovens, eles são necessários agora para estarem trabalhando, para preencher essas trincheiras, que os nossos pais não podem, não é, Guilherme? Seu pai já está velhinho lá, não pode estar saindo de casa direto, tem que estar preenchendo as trincheiras. E por que o jovem é chamado a isso? Quem é que vai ler agora para mim? Guilherme, você mesmo, vai lá. 1 João 2,14. Por que é os jovens que têm que se levantar? Por que não os adultos? Tá vendo, Tiaguinho? Já queria botar você para trabalhar. Tá? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aqueles que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Exatamente. Já vencestes o maligno. Muito obrigado. Escreveu aos jovens por quê? Porque eles são fortes. Não é, Tiaguinho? Você é forte, não é, Tiago? Não? Aguenta um galão d'água já, Tiago. Tenho certeza que você aguenta. Os jovens, foi escrito a eles porque são fortes, porque têm força. Isso não é só força física que está falando aqui, mas é força mental, capacidade mental. Usamos pouco ainda do nosso cérebro, tá? Pouco gasto, não é, Vantuí? Já não consegue, depois de um tempo aí dos 60, 70, não consegue mais fazer umas contas, né? Fica mais difícil, fica mais... Vai enchendo, né? Falta espaço para armazenar tanta informação. Mas João diz aqui, olha, eu estou escrevendo aos jovens porque eles são fortes, eles têm forças, eles precisam se levantar, se colocar à disposição nesse momento. Sabe, muitas pessoas de idade, nos dias de hoje, têm se levantado, se colocado à frente, fazendo visitas, fazendo evangelismo, e eu me envergonho de mim mesmo, por não poder preencher o serviço que eles estão fazendo. Eles têm que fazer, porque se eles não fizerem, fica sem fazer. Muitos estão fazendo trabalho sem poder. Tem pessoas de muita idade trabalhando hoje na obra do Senhor. Aqui o Vantuí, o Jorge estão novos ainda.
Mas tem pessoas realmente com muita idade, trabalhando na obra do Senhor, que não podem mais, não têm mais condição de saúde e continuam trabalhando. É porque eles querem? Sim, eles querem servir ao Senhor. Mas se eles pararem amanhã, não tem quem preencha a trincheira deles. Não existe alguém para substituí-los. E nós precisamos estar pronto, Tiaguinho. Sabia? A gente precisa estar pronto. É verdade. Você tem que estar pronto para substituir seu pai lá na frente. Nós temos que estar prontos para servir ao Senhor. Nós é que temos que nos levantar. Jorge, você ainda está novo ainda. Tem que se levantar também. Tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vê com esses jovens. No meio de tanto temor e medo, eles abandonaram o medo, se levantaram para servir ao Senhor. Segunda coisa. Lucas é sempre detalhista naquilo que ele fala. E ele não escreve nada à toa. E quando ele escreve aqui os mancebos ou os jovens, ele fala do plural. Imagine você sozinho para enrolar um corpo, cobrir um corpo, levar um corpo até o cemitério, sepultar aquele corpo, voltar para a reunião, enrolar outro corpo, levar até o cemitério, sepultar aquele segundo corpo. Quanto trabalho para fazer sozinho? Não é? Mas ali eram jovens. Nós não sabemos quantos. Se eram 2, se eram 3, se eram 4, mas era um número maior que um. Eram jovens, era um plural. E muitas vezes nós desperdiçamos os nossos números. Quando estamos juntos, agora até que na pandemia nós não estamos tão juntos, né? Mas quando estamos juntos, o que nós temos feito? Será que nós temos usado os nossos números, a nossa influência, as pessoas que nós temos, para fazer coisas que edificam ao Senhor e que auxiliam na obra do Evangelho? Se nós não estivéssemos em pandemia, e eu falasse aqui, ó, acabou o culto, vamos todo mundo ali para a oficina da massa, eu vou pagar o rodízio. Eu duvido muito que alguém faltaria, não é? Os nossos números estariam cheios e meu bolso vazio. Mas, e se eu convidasse para a gente ir ali na praça cantar um hino? Eu sei que os irmãos têm feito isso, por isso que eu citei. Tem ido às casas, não é? E ficado ao lado de fora cantando hinos. Quantos iriam? Nós precisamos estar prontos para fazer isso. Nós precisamos estar prontos para usar os nossos números, as pessoas que nós temos, para servir. Precisamos nos ajuntar para servir ao Senhor também. Às vezes é muito fácil, é muito cômodo, e é gostoso a gente se juntar para fazer muitas coisas. Para a gente assistir um filme, para a gente fazer um aniversário, para a gente ir num casamento. Isso é muito bom, tranquilo, e não é errado. Não é errado você fazer essas coisas. Mas nós precisamos nos ajuntar, usar os nossos números também para a obra do Senhor. Esses jovens estavam juntos, assim como o Tiaguinho está junto ali, ó, né? Vocês dois, amiguinho que só, juntos para servir o Senhor também. Ok? Oi, pode falar. É interessante que a gente tem que ter sempre uma liderança, veja esse foco, né? Uma liderança que foque no equilíbrio. Quando uma liderança faz tudo, sem inserir os jovens no trabalho, no futuro vai colher, porque não vai ter ninguém para fazer. Por quê? Porque quando eu me converti, eu ficava com medo, como você falou aí, que tinha vários irmãos, da casa assim, vários irmãos, eu falei, eu vou ficar sentado aqui no banco, que é bem melhor, não vou falar nada. É mais cômodo, né? É mais cômodo. Mas aí os irmãos... Um banquinho acolchoado desse aí, então até eu queria. E os irmãos, eu gosto muito do nosso princípio porque eles incentivam os irmãos a participarem, como a ceia. A ceia tem que ter um incentivo sempre para mais jovem, porque se bobear, sempre os mais velhos vai ficar fazendo diariamente. E nós, assim, quando eu sou mais novo, não, vou deixar o fulano, o ciclano fazer, que eles estão fazendo lá. Mais um minutinho, eu participando de uma ceia que eu pequei feio, porque nós já tínhamos o costume daqueles irmãos participar da ceia lá no Rio, e nesse dia, nesse domingo, não veio nenhum daqueles irmãos.
e tinha uns 4, umas 3 que sempre ficavam esperando, ficou um olhando para cara do outro, como, quem vai? Quem eu vai fazer levantei agora? por obrigação, por medo, por tudo. Não foi uma coisa espiritual. Por isso que nós temos que preparar e estar pronto para a obra do Senhor. Não importa a idade. A gente sempre tem que estar pronto. E o mais, a liderança, tem que incentivar os jovens, os mais novos, a prosseguir na carreira mesmo. Incentivar mesmo. Com certeza, muito boa a observação, irmão. E para que esses jovens estejam servindo, precisa, claro, do apoio e da orientação da igreja também, para que isso esteja acontecendo, né? Bom, esses jovens, eles viram aquele corpo ali morto, aquela pessoa morta, e aquilo precisava ser resolvido. Não era para ficar uma pessoa morta ali, né? Aquilo era um problema, precisava de uma solução. Só que qual que era a solução para continuar o culto? O corpo ser retirado dali. Só que o que esses jovens fizeram? Eles simplesmente tiraram o corpo, colocaram lá na porta e, outro leva para lá? Não. Eles cobriram o corpo, não é? Eles levaram até um lugar específico, eles sepultaram o corpo. E depois, com o corpo da esposa, eles vão lá e sepultam ao lado do marido. Esses jovens mostram uma dedicação muito grande. Eles não fizeram por fazer. Ninguém está fazendo, eu vou fazer aqui mesmo. Pronto, ninguém faz, eu faço. Tá bom. Já que é assim, eu ligo aqui o notebook, né, Isaac? Já que ninguém faz mesmo, o Guilherme chegou e não fez, eu faço então. Não é assim que eles fizeram. Não é porque ninguém estava fazendo, é porque eles queriam fazer, é porque eles tinham forças para fazer e eles queriam se dedicar a isso. Tem um versículo que a gente lê muito lá em casa. Eclesiastes 9 e 10. Quem vai ler agora? Vamos lá. Eclesiastes 9 e 10. Aí dá tempo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muito obrigado. Guilherme, o que falava em 1 João? Que o jovem é forte. E aí agora Salomão fala em Eclesiastes que tudo que vier à mão a gente tem que fazer de acordo com as nossas forças. Então se o jovem tem força, a gente tem que trabalhar. E não é trabalhar de qualquer jeito. Não é só fazer por fazer, mas é se dedicar ao trabalho. Na nossa vida a gente gasta as forças da gente com tudo mesmo. A gente gasta força com trabalho, a gente gasta força com estudo, a gente gasta força até para dormir às vezes. Tem dia que eu acordo mais cansado do que quando eu deitei. A gente gasta força com tudo, literalmente até para comer. Mas muitas vezes a gente deixa de se dedicar verdadeiramente na obra do Senhor. Se vai fazer algo para o Senhor, faça bem feito. Dedique-se. Nós temos forças, e não é só os jovens, todos nós temos força. O jovem tem um pouquinho a mais, né, Valtuí? Mas todos nós temos a força para trabalhar. Temos a vontade de fazer, temos a força dada por Deus, o talento dado por Deus para servi-lo. E devemos estar colocando à disposição do Senhor 100% da força que nós temos. Trabalhei muito hoje, muito bom, mas dedicou ao Senhor quantos por cento dessa força? Nós temos que estar dispostos a trabalhar para Ele e não só a fazer por fazer, mas nos dedicarmos, darmos o nosso melhor a Ele. Aquilo que a gente puder fazer para servir ao Senhor, fazer conforme as nossas forças. É claro que todo mundo tem um limite. Ninguém é um robô, não é, Jorge? Ninguém vai conseguir sair servindo ao Senhor fazendo descontrolado. Tem um limite. Respeite as suas forças também. Não vai além daquilo também, não, senão você vai acabar ficando doente. Vai acabar ficando mal, não é, Isaac? Mas faça de acordo com as suas forças. Fala, Mantuí. Tiago, e o versículo é muito claro nesse sentido, né? Que tudo que vier às tuas mãos, faça conforme a força do Tiago. Isso mesmo. Faça conforme a força de Salomão. Faça conforme a força de Sansão. Não. Exatamente. Não é fazer conforme a força de Sansão. Não é? É fazer conforme as suas forças. Cada um tem seu nível de força, Com né? Vamos dizer certeza. assim. E a gente gasta, e nos últimos dias nós temos gastado muita energia, sabe em quê? Em cultura inútil.
Nós estamos craque em cultura inútil. A gente sabe de muita coisa inútil. Muita coisa que o Facebook ensina, o Instagram ensina, coisa que... Como fazer um pudim de prato no micro-ondas. E você está lá anotando tudo, prestando atenção. Pior que eu anotei mesmo. É uma realidade. Isso é uma realidade. Exatamente. E a gente gasta as nossas forças com tudo. A gente gasta as nossas forças com as amizades, com as redes sociais, com joguinho, seja no celular, seja no computador, onde for. A gente gasta as nossas forças diariamente. Quando chega de noite, você está cansado, estou morto, trabalhei muito, estudei muito. Mas e quanto dessa força nós dedicamos ao Senhor? E a nossa dedicação foi real ou foi só aquilo que sobrou? Ah, sobrou 5 minutos aqui antes de eu dormir. Eu vou ler um pouquinho aqui, porque, né, para cumprir o do dia, né, Jorge? Para cumprir o do dia. Mas vamos fazer de acordo com as nossas forças, ok? Seguindo então, gente, nosso tempo já esgotou, mas vamos comentar mais um pouquinho. Qualquer coisa, vocês culpam o Jorge aí. Vamos lá. Versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Tiaguinho, imagina comigo, aqueles jovens, né, aqueles meninos novos, da sua idade, assim, pegaram um corpo, enrolaram, levaram longe, gastaram 3 horas para fazer isso, Tiaguinho. Sepultaram a pessoa. E sabe qual era o pensamento deles, Tiago, enquanto eles faziam isso? Será que a gente chega a tempo para voltar, para ouvir o finalzinho do sermão de Pedro? Pedro está falando lá. Será que a gente consegue chegar a tempo? Vamos voltar? Eles voltam para ouvir o final do sermão. Eles ainda queriam aprender mais a respeito do Senhor. Gente, eu digo que se fosse eu ia para casa tomar um banho. Eu estou todo suado, todo sujo. Acho que eu ia querer ir ainda ouvir Pedro falar mais. Vai que Pedro mata outro. Né? Eu não ia querer voltar. Mas aqueles jovens sepultaram aquele corpo e falaram, vamos voltar. A gente está meio sujo, está meio suado aqui. Mas Pedro ainda está falando, a palavra do Senhor ainda está sendo pregada. Vamos voltar lá para ouvir mais. E aí eu estou falando esse ponto aqui proposital, né? Porque minha hora já passou. Vamos ouvir mais então, né? Vamos estar prontos a ouvir. E sabe, a gente tem uma coisa na nossa mente, que eu não sei se é um senso de autopiedade ou de autossatisfação. Tem dias que a gente trabalha bastante, e a gente pensa assim, poxa, por hoje está bom, né? Já fiz o suficiente, né? Tem dia que trabalha o dia inteiro lá, faz sobrancelha de todo mundo, tem gente chorando lá, tem gente toda hora reclamando. E a gente pensa assim, nossa, por hoje não dá. Hoje não dá para ir lá ouvir, aquele menino lá vai falar mais do tempo ainda, aí não dá para eu ouvir ele hoje. Não é, Vantuí? Tem dia que é realmente puxado. E tem dias que a gente faz as coisas na obra do Senhor, não é, Jorge? E pensa assim, por hoje está bom. Quem nunca pensou isso? Não é? Leu a Bíblia, orou, e aí chegou de noite, está naquela vontade de ler, mas fala assim, mas eu já li de manhã, tá bom. Não é? Foi na igreja de manhã, né, Tiaguinho? Participou do culto de manhã, para que voltar de noite? Não é? A gente não pensa isso? Foi no culto quarta, amanhã tem culto de novo. Tem culto de novo aqui amanhã, não tem? Não? Vocês já estão assim, só quarta mesmo, tá bom. Tá vendo? Eu crio um culto quinta também. Vai pro mês que vem, Jorge? Gostei de ver. Mas a gente tem essa coisa de pensar assim, eu acho que tá bom. Eu acho que eu já fiz o suficiente. E aí vai uma novidade. Diante do que Cristo fez por nós, qualquer esforço meu é minúsculo, é mínimo. Eu vou estar sempre em dívida com Ele. Eu vou estar sempre devendo pelo que Ele fez por mim. Sempre. Aqueles jovens foram lá e fizeram esse trabalhão todo. E o pensamento deles era, vamos voltar a tempo, que ainda tem mais palavra para ser pregada. Se você for lá para Atos 20, Paulo ele faz uma coisa muito legal. Ele está pregando, da meia-noite, olha só gente, meia-noite, eu estou longe ainda. Foi até meia-noite Paulo pregando, sabia? Foi até meia-noite. Quando deu meia-noite,
Um desavisado foi lá e caiu da janela. Morreu. Paulo desce. Vai lá, todo mundo calma aí, ora por Eutico. E o homem faz o quê? O homem ressuscita. Paulo orou e ressuscitou o homem. Eutico vai para casa, porque tinha acabado de morrer. Tá. E Paulo faz o quê? Paulo, não, gente, tá bom por hoje. Acabou, encerramos o expediente, ressuscitei já um hoje, né? Acabou por hoje. Bateu o cartão, tá bom, vou para casa? Não. Bom, gente, meia-noite ainda, né? Dá para pregar até às 6 de amanhã. Vamos embora. Mais mensagem. E o povo ficou lá para ouvir. A gente tem muito disso, de pensar assim, hoje eu trabalhei muito para Deus, tá bom já. Acabou. Mas não há trabalho nosso que vá pagar. Nós nunca vamos estar quite com Ele. Nem um dia, nem uma hora, diante do que Ele fez por nós naquela cruz. Gente, prometo que é o último ponto agora. Vamos lá. Nós não temos aqui o nome desses jovens. Nós não sabemos quem era. A gente não tem nem pista. A gente não faz ideia de quem que eram esses jovens. A gente não tem o nome deles, idade. A gente sabe que eram jovens. A única coisa que a gente sabe disso deles é isso. Mas Pedro chama a atenção para uma característica desses jovens no versículo que a gente leu. Quando a mulher mente para Pedro, Pedro olha para a porta e fala assim, naquela porta, tá vendo? Está aos pés daqueles que sepultaram teu marido. Aqueles jovens estavam cheios provavelmente de lama, sujeira. Eles tinham acabado de sepultar o corpo daquela mulher. Eles estavam marcados por aquele serviço. E tantas vezes a gente inventa inúmeras desculpas para não servir ao Senhor. Mas hoje está muito calor. Não dá para ir. Mas hoje meu chinelo quebrou, né, Guilherme? Não dá para ir. Hoje está chovendo. Não dá para ir. Hoje está nevando. Nem neva aqui, né? Mas eu arrumo uma nevasca. Eu acho que vai chover, né, Vantuí? Acho que vai chover. E aí já não vai no culto. Tô falando porque eu já fiz isso, né? Não estou falando de outra pessoa, não. Estou falando de mim mesmo. Eu mesmo já fiz isso. Nós somos negligentes assim. Mas o quanto nós estamos preparados para sujar os nossos pés pelo trabalho do Senhor? O quanto nós temos nos esforçado para que o trabalho seja feito? O quanto nós estamos prontos para sacrificar de nós mesmos para que o trabalho seja feito? Sabe, muitas vezes a gente não quer perder as nossas próprias coisas. Mas botar meu carro naquela buraqueira, aquele buraco danado para ir lá naquela roça. Não, tá ruim demais o caminho. Não dá não. Mas... Fala, Antônio. Habita em nós algo, um sentimento, sabe? Que nós temos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Ela vai sentir prazer em tudo aquilo que é distante de Deus. Tudo aquilo que for para distanciar de Deus, as pessoas vão fazer com prazer e até nós mesmos fazemos, né? Então nós temos que esforçar muito para poder fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Tem que haver uma disposição, tem que querer. Tem que querer. Com certeza. Senão, não vai. A tendência é a gente distanciar, né? Esse movimento, a proibição de reunião prejudicou muitos crentes. Muitos crentes, felizmente, deu uma esfriada, né? Porque é perigoso isso, né? Porque a nossa carne, ela vai tender para aquilo que não é de Deus. A gente tem facilidade para isso. É a nossa tendência, é o pecado, né? Não, e justamente isso. E a gente espera sempre em fazer um negócio, em fazer um trabalho, a gente espera ganhar algo. É nosso, é natural. Você espera ganhar algo, mas você nunca espera perder algo. Você nunca vai fazendo um negócio, você nunca compra algo esperando perder naquela troca, naquela compra, naquele serviço. Mas para o Senhor nós temos que estar dispostos a perder. Quando é o serviço do Senhor, ele é mais importante do que as coisas que eu tenho e do que eu sou.
Eu preciso estar disponível para trabalhar por ele, mesmo que isso signifique algum prejuízo próprio. Eu não sei se esses jovens conseguiram lavar os pés, né, Jorge? E tirar aquele sujeira que tinha nos seus sapatos. Mas o que eles fizeram foi escrito aqui na palavra de Deus e serve de ensinamento para nós até os dias de hoje. Irmãos, peço muitas desculpas por ter passado do tempo. Espero que os irmãos me perdoem e que o Espírito Santo do Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Amém.